Perguntas em inglês no presente. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer perguntas em inglês. Perguntas em inglês são estruturadas diferente das perguntas no português. Tem alguns detalhes que você deve prestar atenção, mas no vídeo de hoje eu vou deixar tudo mastigado para você. E no final eu vou falar um erro que até estudantes avançados cometem. Então, fica até o final para não perder essa. De praxe, então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E como que eu organizei o conteúdo deste vídeo? Eu vou ensinar perguntas no presente, então a gente vai utilizar o do, o does e o verbo to be. E como que funciona? No português, geralmente a pergunta ela fica caracterizada pela entonação. Geralmente a gente faz uma entonação na pergunta e ela fica com cara de pergunta. Já no inglês, essa entonação muitas vezes não existe. A pessoa faz uma pergunta em inglês com uma entonação bem diferente da pergunta que a gente geralmente faz no português, mas a frase tem uma estrutura que indica que aquilo é uma pergunta. Mas como que funciona tudo isso? Vamos começar então com o verbo to be. Bom, eu posso falar a seguinte frase: You are sick. Você está doente. Mas e se eu quiser transformar essa frase em uma pergunta? Como que fica? Eu vou inverter a ordem do pronome, que no caso é o you, com o verbo, que no caso aqui é o are, que é o verbo to be conjugado. E se você quiser estudar um pouquinho mais sobre verbo to be, eu já fiz um conteúdo só sobre isso, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir depois. Mas basicamente é isso que você tem que fazer, inverter a ordem do pronome com o verbo e você tem a frase estruturada na pergunta. E aí fica como? Are you sick? Então você está doente? E aí a gente tem uma pergunta em inglês. E essa frase, ela poderia muito bem ser substituída pelos pronomes we e they, que ainda assim estaria correta. Por quê? Para os pronomes you, we e they, quando a gente tem o verbo to be, esse verbo ele vai ser conjugado dessa forma no presente, are. Por isso que você pode substituir ou utilizar essa forma do verbo to be, que ainda assim vai ficar correta. E se eu quiser utilizar um outro pronome, por exemplo, eu posso falar I am wrong. Eu estou errado. Nesse caso, se eu quiser transformar essa afirmação numa pergunta, o que eu faço? Eu faço exatamente o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior. Então, como que fica? Am I wrong? Eu estou errado? Aí já vira uma pergunta. Nesse caso, só o pronome I pode ser utilizado nessa estrutura, porque o verbo to be conjugado para o pronome I fica dessa forma. Agora, se eu quiser utilizar uma frase para he, she ou it, ou seja, a terceira pessoa do singular, como que a gente pode fazer? Basicamente da mesma maneira que a gente fez até aqui. Então, eu posso falar she is the best student. Ela é a melhor aluna. E se eu quiser transformar isso numa pergunta, o mesmo processo que a gente fez até agora. Is she the best student? Ela é a melhor aluna? Lembrando também que se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para que toda essa explicação fique legal para você, combinado? Então, dando sequência para a nossa explicação, vamos agora para os casos onde a gente tem presente, mas não com o verbo to be. Uma outra estrutura. Nesse caso, a gente vai utilizar o do ou does para fazer as nossas perguntas. Então, vamos supor que eu fale a seguinte frase: They need more time. Eles precisam de mais tempo. Se eu quiser transformar essa frase numa pergunta, agora o processo já é diferente. Lá no verbo to be, a gente invertia a ordem do verbo com o pronome. Aqui já não é dessa maneira. A gente vai colocar o verbo auxiliar do no começo da frase para estruturar a nossa pergunta. Então, como que fica? Do they need more time? Eles precisam de mais tempo. Nesse caso, você só vai precisar colocar o verbo auxiliar no começo da frase, que no caso é o do, e o restante da frase você vai estruturar exatamente da maneira que você estruturou na afirmação. E aí você pode chegar para mim e perguntar: poxa, mas o que é esse do aí? É o verbo fazer? Eu já fiz um conteúdo sobre isso, falando um pouco mais em detalhes sobre o do e o does. Eu vou deixar também um card aqui para você assistir depois. Mas basicamente esse verbo auxiliar ele não tem nada a ver com o verbo fazer. Eles são iguais na escrita, mas eles têm funções diferentes. Nesse caso, por exemplo, na
pergunta, esse verbo auxiliar do não tem tradução. Ele só está aí para indicar que é uma pergunta no presente, só. Então, se uma pessoa ouvir você falando essa pergunta, essa frase utilizando do, ela vai entender que você está fazendo uma pergunta no presente, por conta da estrutura, e não porque você colocou uma entonação de pergunta simplesmente. E essa estrutura que eu passei agora para você, ela serve para os seguintes pronomes: I, you, we e they, ou seja, todas as vezes que você quer fazer uma pergunta para qualquer um desses pronomes, ou seja, utilizando um desses pronomes na frase, você vai utilizar essa mesma estrutura que eu acabei de colocar aqui. Agora, se você quiser fazer uma pergunta no presente utilizando he, she, it, como que funciona? Nesse caso, vão ter alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos supor que eu fale a seguinte frase: He travels every month. Ele viaja todos os meses. Primeiro detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui: o verbo principal, to travel. Nesse caso, o verbo viajar. O que está acontecendo aqui? Eu coloquei um S nesse verbo. Então, todas as vezes, e isso só acontece no presente. Passado, futuro, não vai acontecer, só no presente. Você vai colocar uma letra S depois do verbo, geralmente é uma letra S. Em alguns verbos você vai acrescentar ES ou IES, mas na grande maioria das vezes vai ser só uma letra S. Você vai fazer essa alteração na afirmação. Mas, se eu for para a pergunta, transformar essa afirmação numa pergunta, o que eu tenho que fazer? Muito parecido com o exemplo anterior, mas ao invés de eu colocar do, eu vou colocar o does. E no verbo principal, que no caso é o verbo to travel, eu não mais vou colocar a letra S. Por quê? Porque a alteração que eu fiz no verbo fica no verbo auxiliar e não no verbo principal quando a gente tem uma pergunta. Nesse caso, então, como que fica? Does he travel every month? Ele viaja todos os meses? E aí você estruturou essa frase em uma pergunta. Bom, esses exemplos que eu te passei servem muito bem como base para você estruturar qualquer pergunta em inglês. Mas tem alguns detalhezinhos aí que fazem sentido e é legal a gente conversar aqui. Como eu falei no começo do vídeo, tem um erro que é muito comum. Inclusive, alunos avançados cometem esse erro e eu não quero que você cometa esse erro. Mas qual que é esse erro? Bom, vamos supor que você está num shopping, em um aeroporto, restaurante, lá nos Estados Unidos, e você quer ir no banheiro. E aí você encontra lá uma pessoa que trabalha nesse local. E você chega até essa pessoa e faz a seguinte pergunta: onde é o banheiro? Como que você falaria isso em inglês? Pausa esse vídeo, pensa na resposta e depois dá o play de novo para ver se você acertou ou não. Bom, uma das maneiras que você pode falar essa pergunta é a clássica: Where is the restroom? Onde é o banheiro? Como é uma pergunta, eu coloquei o verbo to be na frente do pronome. No caso aqui, o pronome é o restroom. No caso, o banheiro, the restroom, né? Então, por isso que a gente fez a pergunta dessa maneira. Aí, vamos supor que essa pessoa chega para você e responda da seguinte forma: eu não sei onde é o banheiro. Como que você falaria isso em inglês? De novo, pausa o vídeo, pensa na resposta e depois dá o play de novo para ver se você acertou ou não a frase. Essa pessoa poderia falar da seguinte forma: I don't know where the restroom is. Eu não sei onde é o banheiro. E aí você pode olhar para essa frase e falar: nossa, Diogo, mas por que está estruturada dessa forma? E é justamente aqui que acontece um dos erros mais comuns que eu já vi entre alunos intermediários e até avançados. É posicionar o verbo to be, que no caso aqui é o is, do lado do where. Por quê? Porque é meio que um vício de linguagem a pessoa já falar where is. A pessoa coloca um where na frase e já quer colocar o is do lado porque parece que tem uma sonoridade e faz sentido. Mas só vai fazer sentido se isso for uma pergunta. O que a gente tem aqui não é uma pergunta, é uma frase normal. I don't know where the restroom is. Eu não sei onde é o banheiro. Por mais que no português você coloque esse ela no meio da frase, em inglês você precisa respeitar essa estruturação da frase. Mas vamos supor que você chega para essa pessoa e ao invés de perguntar onde é o banheiro, você simplesmente chega para ela e fala assim: você sabe onde é o banheiro? Como que você falaria isso em inglês? De novo, pausa esse vídeo, pensa numa resposta e depois dá o play de novo para ver se você acertou ou não. Agora já é uma pergunta. Como que fica essa pergunta? Fica da seguinte maneira: Do you know where the restroom is? Onde que fica o erro comum que as pessoas cometem?
comprometem. De novo, é posicionar o verbo to be, que no caso é o is, do lado do where. Por quê? Pelo mesmo motivo. A sonoridade, where is, a pessoa já vai e coloca isso aí. Mas Diogo, agora é uma pergunta, por que tá errado então? Quando você tem uma pergunta em inglês, você só precisa estruturar essa frase uma vez só. Não precisa colocar duas estruturas de pergunta em apenas uma frase. Perceba aqui que o do you know, que está no começo da frase, ela já cumpre com a função de transformar essa frase em uma pergunta. Logo, tudo que vem depois não tem necessidade de estar estruturado também em uma pergunta. Basta você falar da maneira normal, não precisa fazer mais nenhum tipo de modificação aí. E para você não cometer esse erro e outros erros também, você precisa sempre estar em contato com a língua inglesa, para você se acostumar com a sonoridade do idioma e pouco a pouco se familiarizar com toda a língua inglesa, de maneira que você não fique decorando nenhuma regra, que você consiga se comunicar em inglês de uma maneira muito natural. Exatamente por isso que eu criei o meu e-book gratuito, que está aqui no primeiro link da descrição, e é um material onde eu te ensino a estudar inglês com recursos e materiais que você já possui. Então clica no primeiro link da descrição desse vídeo e confira o material. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fez sentido aí para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.